Você sabia que as aeronaves que o sistema de defesa americano tem hoje, elas estão 30 anos à frente do que a gente imagina que eles têm? Vocês sabiam disso? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Qual é o nome da maior empresa que fabrica equipamentos bélicos do mundo e principalmente para o sistema de defesa americano? Qual é o nome da empresa? Coloca aí para mim se você sabe enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Tem gente falando que é Boeing, não é a Boeing. A Boeing está em terceiro, quarto lugar, tá? O Eduardo acertou. Tem gente falando que a Northrop Grumman, também não é. A Northrop Grumman está lá em cima. O nome da empresa se chama Lockheed Martin. Tá? Lockheed Martin é a empresa que fabrica, a maior empresa de fabricação de aeronaves e equipamentos bélicos do planeta Terra. O orçamento anual deles oficial é 70 bilhões. Imagina o extraoficial, deve ser 1 trilhão, né? Porque você sabe que tem um orçamento que não passa pelo Congresso, que é um orçamento oculto, tá? Então o nome da maior empresa que fabrica equipamentos bélicos de alto nível no mundo se chama Lockheed Martin, tá? Por que que o nome da empresa é Lockheed Martin? Porque ela foi criada nos anos 1915, se eu não estou enganado, por um cara chamado Glenn L. Martin. E daí vem o Martin da Lockheed Martin. Só que essa empresa fez uma fusão com a empresa Martin Marietta Company, tá? Então, da Glenn L. Martin Company, ela virou a Martin Marietta Company, porque as duas empresas eram empresas aéreas. E essa empresa, rapidamente, ganha muito destaque se você olha as aeronaves que a Lockheed Martin fabricava em 1930, parecem aeronaves de hoje. Assim, tamanho é o avanço e a vanguarda dessa empresa, tá? Inclusive, um ex-diretor da Lockheed Martin, ele falou o seguinte: tudo que vocês assistem em Star Wars de aeronaves, nós já temos. Ele falou isso nos anos 90, tá? Anos 90. É verdade? Não sei. É operação psicológica? Não sei. O que eu sei que é verdade é que a empresa Lockheed Martin, e quem foi para Orlando já viu a sede dessa empresa? Eu gostaria de perguntar para vocês aqui, quem aqui já foi para Orlando, lá na Flórida? Eu vou fazer uma outra pergunta. Você que foi a Orlando, você chegou a visitar um parque chamado Icon Park? Tá? Vocês já foram ao Icon Park? Icon Park é I-O-I-C-O-N, Icon Park. Você foi ao Icon Park? Tá? Eu fui a Orlando e eu fui ao Icon Park, tá bom? Se você anda na roda gigante do Icon Park, de onde você vê boa parte de Orlando inteira, a roda gigante do Icon Park está de frente para uma das maiores fábricas da Lockheed Martin. Só que a Lockheed Martin não fabrica as suas aeronaves mais arrojadas ali em Orlando, na Flórida. Eles fabricam as suas aeronaves em lugares mais reservados. Quais lugares, Daniel? Aquilo que o nome original é S4, S7 ou Groom Lake, que muitas pessoas chamam de área de número 50 mais 1. Né? Área de número 50 mais 1. Na verdade, o nome desse lugar é Groom Lake ou S-Base, S4, S7 e por aí vai. Eles fabricam as aeronaves que eles chamam de aeronaves de plataformas exóticas ali. E eles fabricam não na Lockheed Martin oficial. Eles fabricam no departamento da Lockheed Martin relacionado a projetos altamente sigilosos, que é a Lockheed Martin Skunk Works. Você sabia que essas grandes empresas que fabricam equipamentos bélicos para o sistema de defesa norte-americano, elas têm departamentos sigilosos, onde 85% dos seus projetos são top secrets? Enquanto a Lockheed Martin tem o setor Skunk Works, a Boeing, por exemplo, tem o setor Boeing Phantom Works. E a Phantom Works é a parte deles de fabricação de aeronaves sigilosas, ok? A Lockheed Martin, que na época era Martin Marietta Company, eles contrataram os melhores físicos da sua época, tá? E os melhores físicos da sua época incluíam um casal e um pai e um filho. O casal se chamava Bryce DeWitt e Cecile DeWitt, e o pai e o filho se chamavam Louis Witten e Edward Witten.
Edward Witten, para você ter ideia, ele é professor da Universidade de Princeton, um dos maiores gênios do mundo, ele tem 202 de QI. Tá? Ele é um dos grandes proponentes da teoria das cordas, aquela que pretendia ser uma teoria de tudo, dizendo que os quarks, né, esses filamentos de energia, dependendo da sua vibração, produziam todos os átomos que existem. Né? Então, a tentativa da teoria das cordas de ser uma teoria de tudo, unificando a física quântica com a relatividade geral. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na Thaís Lima. Obrigado, Thaís Lima. Thaís Lima está falando assim, Daniel, você não acha que esse esquema todo não cairia por terra se as pessoas soubessem que a Terra não está aberta e sim existe o firmamento? Muito pelo contrário, Thaís. Eu acho que essa ideia de que a Terra está fechada e que tem um firmamento, ela protege esses planos. Por isso que eu não gosto dessa teoria. Essa teoria, para mim, favorece esse sigilo. Ela diz revelar segredos, mas na verdade ela esconde as maiores verdades. Essa é a minha singela, humilde e ignorante opinião, tá bom? Então, queridos, presta atenção. A Lockheed Martin Skunk Works, a Boeing Phantom Works e a Northrop Grumman, eles têm aeronaves que eles chamam de aeronaves de plataformas exóticas que desafiam o entendimento humano. Através desses topo de linha da física, estudando gravitação quântica, estudando supersimetria, estudando o que de mais arrojado tem na física, né? Teorias que vão além da ideia de Einstein sobre o universo, essas teorias de unificação que permitiriam você praticar regras da física quântica, mas no nível maior, no nível normal, de bilocação, entrelaçamento quântico, ação fantasmagórica, né, o paradoxo de Tolman, né, o telefone taquiônico de Tolman, toda essa maluquice aqui, toda essa maluquice de física, esses caras conseguiram atingir. E, portanto, nos anos 60, esses caras já tinham equipamentos aéreos, aeronaves, que não usam combustível, não usam diesel de aviação, não usam sistemas de propulsão tradicionais, não tem hélices nem turbinas. Essas aeronaves elas utilizam a gravitação quântica e elas flutuam no ar por um sistema eletromagnético, bobinas eletromagnéticas. Então, desde os anos 60 eles têm essas aeronaves, que são aeronaves ligadas ao TR-3B. TR-3B é uma aeronave dos anos 80 que é filhote da aeronave, o bombardeiro B-2 da Northrop Grumman, que é o Black Manta ou Stealth, ok? A evolução do B-2, que a gente sabe que existe, é o TR-3B. Essas aeronaves, eu já vi uma delas e eu já filmei, para quem está lá na Arca tem acesso ao vídeo. Essas aeronaves, se eles decidem colocar uma aeronave dessa em cima de cada capital no mundo, a humanidade vai ter certeza absoluta que eles estão vendo a chegada de seres do espaço. Mas isso vai ser, na verdade, uma grande operação psicológica. Operação essa que eu chamo de Operação OVNI, que seria a operação igual à Operação Bodyguard para proteger a Operação Overlord, salvando o mundo do segundo grande conflito mundial naquele caso, salvando o mundo do terceiro grande conflito mundial no nosso caso. Matheus, obrigado pela mensagem. Matheus falando, lembra do Chico Xavier no Pinga Fogo, falando que a humanidade tinha 50 anos para se ajustar ou viriam os ETs. É essa doutrina que está sendo pregada. Ok? Queridos, conclusão. Eles têm equipamentos, aeronaves de plataformas exóticas que se assemelham muito a OVNIs, e se eles colocassem essas aeronaves em cima das capitais, todo mundo ia achar que o mundo estava sendo povoado agora por alienígenas. Essa é a doutrina da série O Problema dos Três Corpos.